Quando começa aquela resenha sobre o melhor peso-pena da história, o fã brasileiro rapidamente advoga a favor de José Aldo Júnior usando o velho argumento do número de defesas de título. Aí o fã gringo argumenta, e o confronto direto, e o nível de enfrentamento, não interessa, dizemos. Volkanovski com 5 defesas não pode ser maior do que Aldo com 7. Beleza, então a difícil pergunta que deixo é: você estará pronto para dizer que Islam Makhachev é o melhor peso leve de todos os tempos se vencer no dia 18 de janeiro? Porque se bater Arman Tsarukyan novamente e confirmar o favoritismo de 3,85 para 1 que encontramos nesse instante na Stake.com, o russo será o único peso leve da história com 4 defesas, desempatando as 3 de Ben Henderson, BJ Penn e Khabib Nurmagomedov. E ele fará isso do alto da posição de número 1 peso por peso, coisa que nem o BJ Penn nem o Ben Henderson eram. E Khabib, vamos combinar, só chegou lá, passou o John Jones por causa daquele apelo emocionado após a morte do pai. Eu sei que pela rivalidade com o Charles, muita gente não vai dar o braço a torcer, vai olhar o copo meio vazio, vai dizer que 2 dessas defesas foram com peso pena e outra contra um semi-aposentado, mas o ponto é que se Islam passar pelo Tsarukyan em Los Angeles, ele será inquestionavelmente um campeão dominante, o mais dominante de todo o UFC. Porque com 4 defesas, ele também vira o número 1 isolado entre os homens, deixando para trás os brasileiros Alex Poatan e Alexandre Pantoja, ambos com 3. E como o Islam é da escola do seu Abdulmanap, que considera aberração lutador tomando soco na cabeça depois dos 35 anos, ele, que acabou de completar 33 anos, está sim no fim da trajetória. Tem mais 2 temporadas e olhe lá. Até porque no caso dele, a pressão vem de todos os lados. O pai, a mãe e a esposa querem que ele se aposente, que siga o exemplo do Khabib. Islam já avisou 1 milhão de vezes que só resta um grande objetivo no MMA, tentar algo inédito para o time, o duplo campeonato. Dana White já concordou, já deu o aval antecipadamente. Se ele vencer o Tsarukyan, vai ter a chance. Ainda mais se considerarmos que o próximo da fila é o Charles do Bronx, com quem Makhachev já assinou para lutar 2 vezes. Finalizou a primeira e na segunda o brasileiro machucou. Se Ilia Topuria realmente subir e tirar o Charles da primeira posição do ranking, aí o papo muda, mas por enquanto isso é uma grande hipótese. Islam luta em 20 dias. Se Charles e Topuria forem se enfrentar, vai ser no mínimo em março, abril. Só que o caminho não tá tão limpo quanto parece, porque o campeão da categoria de cima, até 77 quilos, é justamente o companheiro de treinos Belal Muhammad. Verdade, Belal não treina com os caras o ano inteiro, só completa camp por lá. E a parceria é relativamente recente. Mas não tem jeito, na lei lá deles o companheirismo vem antes. Os caras não se enfrentam de jeito nenhum. Khabib, que hoje é o líder, disse na semana passada que se a palavra final for dele, a resposta é não. Só que para chegarmos nessa situação de saia justa, antes o Islam tem que bater o Tsarukyan e o Belal superar o bicho-papão da categoria, provavelmente no pay-per-view de abril ou maio, pós-Ramadão. Os 2 são muçulmanos. Se o Shavkat vencer, aí fica tudo mais fácil. Mais fácil no sentido figurado, porque o casamento é terrível. O Islam estaria enfrentando alguém com o mesmo jogo e bem maior. Nesse ponto eu questiono um pouco a camaradagem deles, Porque você não vai enfrentar o companheiro de treino, mas vai torcer para ele perder, para você ter essa oportunidade. É um esporte individual, então ninguém é 100% puro. Mas voltando pro casamento Shavkat versus Belal, Shavkat não encantou ninguém contra o Ian Gary, não sobrou como o Belal sobrou contra o Leon Edwards. Então uma vitória do Belal em 5 rounds que soava improvável, hoje em dia já é meio que senso comum. E se isso acontecer, como fica a carreira do Islam, faltando talvez mais 4, 5 lutas pro fim? Ele abre mão do seu maior sonho e assina outro encontro com o Charles do Bronx? Ou liga o dane-se, notifica o Khabib que vai enfrentar o Belal e manda o americano ir treinar em outro lugar? Javier Mendes, líder da AKA, na teoria, o principal treinador dos caras desde a morte do Abdulmanap, tem outra solução. Abre aspas, tenho 100% de certeza que Islam pode ser o campeão dos médios. Eu vejo na academia, sei quão bom ele é. 84 quilos não é problema, basta ele querer. Lembrem-se que esse cara já produziu Luke Rockhold, ex-campeão dos médios, que já confessou que apesar da diferença de tamanho, os treinos com Islam eram duríssimos, pau a pau. E o próprio Belal Muhammad, que já confessou apanhar pra ele na academia, já tinha dado essa ideia pra tirar o seu da reta, abre aspas. Eu acho que o Islam bate o Dricus du Plessis. Ele é forte o suficiente pra competir e também é mais completo, disse ao site Home of Fight. Já eu acho esse um papo muito merda. Islam não tem qualquer condição de competir no peso médio. Basta olhar os números. Ele em off deve pesar 84 quilos e com 1,78 de altura e 1,78 de envergadura, ele seria o menor de toda a categoria. Pra vocês terem
uma ideia, o menor top 15 em moldura, com 1,83 m de altura, é o Borrachinha. E Borrachinha pesa uns 20 quilos a mais que o Islam. Tipo, até o cara mais baixo e curto do peso médio tem enorme vantagem sobre o russo. Então não adianta contar esses causos cabulosos de academia, que ele fazia treino duro com Daniel Cormier, que tem força de 3 homens. Isso é venda de susto, é para ajudar, é para assustar adversário e promover luta. Porque em competição, nas 3 últimas rodadas, vimos o peso-pena Volkanovski defendendo 70% das quedas dele e o quase aposentado Dustin Poirier, que sempre teve problemas crônicos no setor, defendendo 11 de 16 quedas tentadas. Como seria a defesa do Dricus du Plessis de 1,85 m de altura, 1,93 m de envergadura e 100 e tantos quilos no dia da luta? Não caiam nessa, conversa pra boi dormir e Dana White jamais assinaria essa pataquada. Então, se Islam for bem sucedido no UFC 311, ele pega o vencedor de Shavkat versus Belal. Se não quiser, e Dana White não tá nem aí se treinam juntos ou não, que assine a 3ª vez com o Charlinho e não nos apurrinhe. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que vocês acham que o futuro reserva pro russo. Primeiro, ele vai ganhar do Tsarukhan e depois, ele vai mirar aonde? No Belal, no Shavkat? Ou vai ter que enfrentar o Charles mesmo e não enche o saco? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente com o algoritmo no YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem, em que eu falei sobre o futuro desvendado de Jon Jones, o plano de 5 anos. Agora a gente sabe exatamente o que ele quer fazer e ele vai ter que lutar em 2025. Para entender tudo, contra quem, né? Vamos ver, tem 2 opções. Para entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.